cerca de 300 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Bem-vindos ao Quer Refletir, um podcast onde duas psicólogas, eu, Letícia Marques, e eu, Carol Alves, abordamos temas sobre cuidado, desejos, escuta e reflexões sobre a vida. Quer refletir com a gente? Ansiedade. Quem não se pergunta sobre esse tema hoje em dia, né? Quem não se questiona se a ansiedade que tem é normal, tá um pouquinho exacerbada? Estamos no mundo mais ansioso, né? Com certeza, né? Pela Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo inteiro existe cerca de 300 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Infelizmente, o nosso ranking tá Tá bem os ruim. primeiros ali, ansiedade, depressão. E é muito importante, Lê, a gente trazer esse conhecimento para as pessoas do que é essa diferenciação da ansiedade normal, que todos nós carregamos. E que é até né? para nossa proteção, muitas vezes, né? É saudável, né? A gente tem eventos ali pontuais da vida que a gente vai se sentir mais ansiosa mesmo. Então, uma prova que a gente vai fazer, um evento diferente, sai um pouco ali da rotina, uma reunião no trabalho, uma apresentação. Ou mesmo coisas que são sinais que precisam de alerta, sinais de perigo. Ativa ali a nossa ansiedade como uma forma de você se proteger, de você se preservar, de você lutar ou de você fugir. Nesses casos, é bom sentir essa ansiedade. Com certeza. Essa é uma ansiedade que nos protege. Mas tem o outro lado da ansiedade, que já está dentro da patológica, que é quando a gente se aprisiona nesses sintomas. Né? Então é algo ali, como que a gente pode fazer essa diferenciação? Quando ele deixa, de repente, de ser um evento pontual, como a gente falou aqui, passa a ter mais intensidade, mais frequência e interferir ali a qualidade, o bem-estar da nossa vida, do dia a dia. É como se não tivesse nenhum perigo real, iminente, mas o seu corpo está sempre naquele estado de alerta, né? O seu cérebro entende que você tem que estar pronto para lutar ou fugir a qualquer momento, e isso causa toda aquela ativação, tensão muscular, nervosismo, respiração ofegante, quando na verdade não tem nada real ali de perigoso para acontecer, né? Isso é uma ansiedade exacerbada. Sim, exatamente. É como se você não tivesse se protegendo do medo, mas você está criando um medo. Né? E às vezes não é nem algo ali presente. É algo que é algum gatilho que você possa vir a ter, então algum evento que você vai participar. E às vezes aquilo não está te afetando necessariamente, mas alguma coisa ali sobre aquele evento está te levando para algum outro lugar da sua vida. Que entra a questão do inconsciente, né? Exatamente. Qual o gatilho inconsciente que está desencadeando essa ansiedade? Exatamente. A gente pode trazer vários exemplos, né? Se a gente for colocar no dia a dia ali, então como que eu consigo fazer essa identificação no meu dia a dia? Se eu realmente eu estou dentro de uma ansiedade normal ou caminhando ali mais para algo patológico. Então, no seu dia a dia mesmo, observar à noite. Né? Às vezes a pessoa passa normal ali o dia, trabalha, faz tudo que tem que fazer tranquilamente. E aí, ao cair da noite, quando a pessoa já vai começando a se preparar para dormir, né? Se afasta do celular, das telas. Vai baixando as luzes também, desliga a televisão. Já ouvi relatos de que começa a sentir os sintomas da ansiedade. Então, por quê? Né, um evento ali que você começa, é importante você observar, ter uma intensidade, a ter uma frequência e a prejudicar a sua vida, que é os itens que a gente colocou aqui como reflexão. Então, toda noite, começa a ficar mais intenso e atrapalha a rotina, porque você não dorme direito, porque é o momento que você tem ali para descansar, deveria se descansar, é o momento que você entra nesse pico de ansiedade, isso interfere a sua rotina do sono. A gente tá usando aqui o exemplo da noite, né? Porque principalmente pessoas que têm o dia muito agitado, às vezes quando tira todos os estímulos,
que tem que lidar um pouquinho consigo sozinho ali, vem. Mas pode vir em qualquer momento do dia também, né? Sim, Pode ser de exatamente. manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Sim, Principalmente em pessoas que têm uma rotina mais tranquila. sim, sim. E é exatamente isso que você falou. É o momento que a pessoa ela tem para entrar em contato ali com ela, porque ela silenciou tudo, É. né? É o ideal ali, o esperado da noite é silenciar tudo para se preparar para o descanso, para ter uma noite de sono. Então ela se desligou de tudo, é o momento que ela começa ali de repente a ruminar coisas. Né? Então, por isso que eu falei que às vezes não é algo presente, ela não é uma questão com o cair da noite. Exato. É alguma coisa que naquele momento do dia, para essa pessoa especificamente, ela entra em algum gatilho, alguma coisa que a faz se sentir mais ansiosa. Então é muito importante observar isso, os momentos, os lugares, as situações em que você se sente mais ansiosa, em que esses sintomas começam a aparecer. Um outro indicativo de ansiedade fora do padrão normal é começar a tomar muito relaxante muscular diariamente. Tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha de cabeça, e aí você começa a notar que todo dia você tá tomando algum relaxante muscular, algum remédio para dor. Pode ser também, né, associado a níveis mais elevados de estresse, um indicativo de ansiedade exacerbada. Bem colocado, Lê. Sim, é importante a gente observar os nossos comportamentos. Acho que todo excesso quer Pode nos. matá-lo. Exatamente, ele está nos anunciando algo ali. Né? Uhum. Então não é normal a gente ter que ficar se medicando constantemente. A Então, pessoa também, principalmente quem pega metrô todo dia, começa a ficar incomodada em estar em lugares mais fechados, começa a ter um incômodo que não tinha antes. Então, ir observando vários sinais. O e corpo vai dando sinais. vai, com certeza, e entender como que tudo isso conversa com a ansiedade. Né? Porque a ansiedade ela tem algo por trás dela. Né? E muitas vezes ali é algo voltado para o inconsciente. Né? Então, às vezes, até vou dar um exemplo. O pessoal gosta de falar bastante de relacionamentos, né? Às vezes você, por exemplo, uma pessoa que saiu de um relacionamento conturbado, algo que era ali mais caótico, muitas brigas, e aí com o tempo essa pessoa ela entra no outro relacionamento, um relacionamento saudável, estável, é, essa pessoa ela começa a ter um estranhamento, né? Ela começa a se sentir muito ansiosa. Então, já ouvi relatos também, poxa, mas quando eu tô com essa pessoa eu não entendo, eu me sinto muito ansiosa e é uma pessoa que me faz tão bem, a relação funciona, né? Tem ali um bom tratamento, mas os sintomas da ansiedade aparecem. Então, assim, não é aquilo que a gente estava falando, não é o presente. Né? Por isso que é importante a gente interpretar a ansiedade, porque não se trata do presente. Não é o atual relacionamento que está causando ansiedade nessa pessoa. É porque o gatilho do relacionamento anterior que ela teve. Né? O medo do abandono, o medo da perda, o medo do estado caótico mesmo, né? O corpo ele vai te remetendo ao que você tinha antes. Ele não fez a associação ainda, ele não se acostumou, se adaptou com o novo. Tem essas Entender. associações inconscientes, né? E muita gente, com certeza vocês já ouviram falar algo do tipo: a ansiedade está sempre relacionada ao futuro e a depressão sempre relacionada ao passado. Mas nem sempre. Às vezes a ansiedade está presente por conta de gatilhos de coisas que você viu no passado, que também pode gerar medos relacionados ao futuro. Então pode estar relacionado aos dois, né? Ao passado e ao futuro. Não única e exclusivamente com medo do futuro, do que vai acontecer. Tem sim ligação, mas a gente não pode se limitar a isso para entender a raiz da sua ansiedade. Colocado, Lê. Que é muito a questão da interpretação, né? Por isso que é subjetivo a gente trazer aqui, então a ansiedade é isso, e para você tratar a sua ansiedade, se faz isso. Não é receita de bolo. Exatamente, porque para cada pessoa vai funcionar de uma forma, cada pessoa tem um gatilho, tem um inconsciente ali.
Então a gente pode estar ansiosa pelo mesmo motivo com gatilhos diferentes. É até o que a gente Né? já falou em outro episódio, né? Pessoas diferentes têm sintomas iguais por causas completamente diferentes, que Sim. precisa ser avaliado de forma subjetiva, né? Se conhecer é muito importante nesse aspecto. Você O escutar o seu autoconhecimento corpo, né? é, O que a sua ansiedade está? Dá um nome para a sua ansiedade, né? A gente acha que só é nomear ali, então você é uma pessoa é muito ansiosa. genérico, né? Exatamente, tá tudo resolvido. Então agora é só eu aprender como lidar com a ansiedade. Não, E né? Tem um nome, o né? Uma história. A autoconhecimento, sua ansiedade, ela tem sim, uma história. o autoconhecimento envolve a autopercepção, né? Você sentir, tô sentindo o coração um pouquinho mais acelerado, tô sentindo dor de cabeça. Será que aconteceu alguma coisa hoje que foi gatilho? Eu tava até contando pra Carol algo que eu passei recentemente e no dia seguinte a minha lombar travou. No momento parece, eu dei um espirro e a minha lombar aqui do lado direito travou. Eu já tive, tenho um histórico todo com a minha lombar, já fiz cirurgia na coluna, mas eu espirrei e minha lombar travou do lado direito. Logo depois de eu ter passado por uma situação que foi um pouquinho mais difícil emocionalmente para mim no dia anterior, né? Então, você Sim. tá atento a essa autopercepção do seu corpo relacionado à sua mente, fazer essas ligações te ajuda a compreender a sua ansiedade. É escutar as nossas vivências, né? Às vezes não é só uma simples dor ali. Né? Tem toda. As dores carregam uma história que é importante escutá-las. O corpo Né? fala, né? O corpo fala. Depois que você entendeu o que estava acontecendo, imagino que a dor ela foi amenizando ali. Precisou de remédio, de É. alongamento. Não, não chegou a amenizar, né? Mas me ajudou a olhar mais pro meu emocional. Né? Sim, Tipo, opa, tenho que cuidar aqui da dor, tomar um remedinho, claro. pôr uma bolsinha de água quente. Mas deixa eu olhar pro que tá mais profundo aqui também. Deixa eu me acolher, deixa eu Sim, me permitir chorar. Sim, gente, nós psicólogas também temos questões emocionais. com Né? E a certeza. questão é a gente aprender a lidar com elas, né? Não fingir que elas não existem, não esperar que elas nunca surjam, Sim, não esperar nunca ter ansiedade. É importante ter esse acolhimento, né? Então, a partir do sim. momento que você liga, talvez essa dor aqui esteja associado a isso aqui emocional, deixa eu cuidar dessa dor, mas deixa eu também olhar para isso aqui emocional, deixa eu acolher isso aqui, que vai ser importante pro todo, né? Sim, entender, a gente não pode ignorar os sinais, né, Lê? Entender o que você falou, entender o todo mesmo ali. Claro, vão ter momentos que é só uma dor mesmo, né? É, Acontece, mas quando acontece coisas muito específicas assim, é tentar fazer uma retrospectiva. Tá, mas o que que aconteceu? Tava tão bem, do nada surgiu essa dor. O que que eu fiz esse do nada, ontem? né? O que que eu fiz ontem? Aonde que eu fui? Quais as pessoas que eu me encontrei? Aonde que eu estava? O que que eu vivi? Como eu me senti? Então, essa retrospectiva ajuda, de algum modo, a entender ali essa dor. Com Né? certeza. Que é como a gente vai no médico, é o que acontece, né? É, Mas quando que começou essa dor? Desde você quando? Tá fez muito antes. forte, tá fraca? O que que você fez antes? É um histórico. A gente vai buscar um histórico ali para entender o surgimento dela. Então, na parte emocional é a mesma coisa. Exato. Né? Isso acontece bastante no consultório também, né? Muitas vezes os pacientes chegam falando, ai, tô me sentindo assim, 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 não sei porquê, não aconteceu nada, foi do nada. E aí a gente vai voltando, mas o que que você fez tal dia? Como foi seu dia um dia antes? O que que aconteceu? E às vezes a pessoa até pega a agenda dela, a galeria de fotos dela para lembrar o que que aconteceu e aí associa, nossa, em tal momento, em tal jantar, alguma coisinha ali me pegou e eu não tinha associado a isso. Sim, E aí, a partir daí, a gente consegue aprofundar várias questões, várias coisas, é muito importante. sim. Escutar essa dor e trazer um conforto para ela. Né? É Exato. muito importante. É o que a gente fala, às vezes não tá no presente, né? Ali, é preciso escutar o que aconteceu antes, né? O que antecedeu aí. Que é a mesma um pouquinho, se aprofundando um pouquinho nessa questão do relacionamento que eu trouxe, o exemplo. Né? Então, não teria, se for pensar, não teriam razões ali
para se sentir ansiosa, desconfortável. É algo que tá fluindo bem, por exemplo, né? Mas é uma associação com o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da confusão, De algo que ela né? já viveu no passado, Sim. o medo do que ela já viveu no passado se repetir no futuro. Então, às vezes as dores elas vêm assim, elas acabam sendo a representação de algo que já nos aconteceu ali. Uhum. Seu corpo sentiu o impacto. Opa, eu já conheço isso E aqui, eu acho né? importante a gente ressaltar também que o que vai pro físico é real, né? Não se torna algo. Ah, quando alguém fala é psicológico, não quer dizer que você está imaginando que você tem aquela dor. Aquela dor é real, aquilo realmente foi para o seu corpo. Mas significa que a causa daquela dor ter surgido, a gente está falando de dor, mas pode ser uma doença, pode ser qualquer Uhum. coisa que tenha somatizado no seu corpo, até mesmo existem muitos relatos de câncer que vieram de uma somatização, né? Mas não significa que você não vai ter que tratar um câncer tal como o protocolo médico diz que o Uhum. câncer deve ser tratado. Mas que ainda assim vai ser importante investigar essa causa emocional. Um processo dual ali, né? Tem que correr junto. Até É para não complexo. voltar, né? Não dá para descartar, é igual que a gente já falou aqui algumas vezes também, corpo e mente, não dá para dissociar os dois. É uma coisa só. É uma coisa só, então, para entender um, a gente às vezes tem que entender o outro. Ali que tem que desconstruir muitas coisas mesmo. Pessoas que ficam com dores assim, muitos anos, Dores dores crônicas. crônicas, exatamente, por não querer entrar nesse outro lado, por não entender essa influência de um com o outro, né? O quanto impacta. E Então, às é vezes. besteira, imagina, o que E às que vezes isso tem a até por ver? essa crença, né? Ah, então se a causa é emocional, é psicológica, vão achar que eu tava fingindo o tempo todo. Não. O que vai pro corpo é real, né? Foi pro Sim, corpo, está no corpo também. Mas também continua lá na mente. E tem que tratar a raiz do problema junto com os sintomas, né? precisa escutar o sintoma. É como um alarme de incêndio, né? O alarme de incêndio representa que tem fogo, que tem algo acontecendo. Então é como se o alarme fosse o sintoma. Se você vai lá e cuida só do sintoma, você está desligando o alarme. Mas o incêndio continua acontecendo, continua existindo fogo ali. Né? Então Sim. não adianta tratar só um lado e não tratar o outro. Não adianta ir lá desligar o alarme de incêndio, desligar os sintomas, né? Tomando algum remédio e não ir na raiz do problema. Isso que muitas pessoas não associam, né? E deixam aí de ter até um tratamento mais efetivo mesmo, né? Com esse receio, essa defesa, essa resistência de escutar esse sintoma. Essas ameaças que o corpo sente ali se manifesta de uma forma física. É. Então é algo que precisa, né? É importante escutar, acolher, Sim. entender a história, entender a sua ansiedade. Ter essa É, autocompaixão, né? Que é muito importante. faz toda a diferença. É um processo, né? Que esse episódio, né? Esses exemplos até que a gente traz aqui, a gente sempre tenta trazer, né? Ler assim, vivências, seja fictícias ou coisas que a gente acaba vivenciando também ou da clínica para poder para vocês se identificarem de algum modo ali de uma forma mais Exato. consistente Quebrar um e padrão de preconceito também, né? Todo mundo exato, precisa de ajuda. todos nós, exatamente. E para prevenir também, Principal, né? exatamente, a grande a grande meta, né, o grande ideal ali de que não que você não precise ter uma crise para recorrer, né, a uma ajuda, que isso possa ser feito antes, né, de alguma forma ali. Se você identificou que talvez a sua ansiedade não esteja num nível equilibrado, que talvez esteja em um nível exacerbado, talvez seja até um transtorno de ansiedade generalizada, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em te responder, em cuidar de você, Com certeza. mas não se abandone. Né? Não deixe de ter por você mesmo o cuidado que muitas vezes você tem com as pessoas ao seu redor. Escute os sintomas, Escute os sintomas. dê a oportunidade de levá-lo para conversar, entender, Exato. né?
dar um nome para tudo isso. Não se resumir só ali ao eu estou ansiosa, eu tenho ansiedade, né? Talvez algo possa ser feito com isso de uma forma mais profunda, um cuidado maior, mais intensivo ali. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar os sintomas da sua ansiedade. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa o seu like, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder quando sempre que sair um novo episódio. E se você está assistindo a gente pelo Spotify, deixa também aqui o seu comentário, conta pra gente o que você achou, qual a sua relação com a ansiedade hoje. E segue aqui o nosso perfil do nosso podcast. E é muito importante porque dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas. Como a gente falou, o Brasil é um dos países mais ansiosos. Então, se esse vídeo puder alcançar o máximo de pessoas possíveis, né, vai ser muito bom que a gente possa espalhar aí saúde, né, para as pessoas. Esperamos vocês, então, para o próximo episódio. Vai ter muita coisa boa lá para vocês. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.